Prazer muito grande mesmo. A gente está começando mais um Papo de Graça neste início de semana. Hoje é dia 25 de maio de 2003 e o nosso tema inicial não significa dizer que nós não estaremos abertos para outras questões de outra natureza, mas o tema inicial, pelo menos, é o documentário que você acabou de ver sobre o Roswell brasileiro, chamado Operação Prato, que aconteceu em Colares na década de 70, em 1977, quando uma população inteira ficou atormentada durante meses por luzes que vinham do céu e as marcavam e as feriam, pessoas morreram. Os céticos que tentaram levantar todas as teorias sobre o que poderia ser foram expostos ao mesmo fenômeno, alguns deles machucados do mesmo jeito, e como a médica, que era quem examinava todo mundo e atribuía tudo a uma histeria coletiva. Pedidos foram enviados ao governo brasileiro, que enviou uma expedição da aeronáutica para lá, e não levaram armas, apesar de que a justificativa inicial do envio seria para combater ou verificar a existência ou não de tropas guerrilheiras no Pará. Não se entende um contingente ir com esse objetivo sem levar uma única arma, só fotografias, máquinas de fotografar e câmeras. Ficaram 4 meses lá, foram esmagados eles mesmos pelas experiências, contatos diretos, todo tipo de experiência que você viu aí, chocante no documentário, e subitamente, quando todas as explicações e encaminhamentos dirigiam-se para algo para além da presente ordem de coisas, o governo brasileiro mandou suspender a operação, mas o tenente incumbido dela e os demais que participaram ficaram engasgados durante anos e anos e anos, e o que veio acontecer foi trágico. Você viu que o tenente, que foi o chefe da operação, depois de mais de 20 e tantos anos de espera, resolveu abrir a boca e falar. E contou a história toda, mostrou a documentação toda que ele havia recolhido. Não tudo, porque muita coisa desapareceu nos arquivos do governo, mas o que ele conseguiu gravar ele exibiu. E algum tempo depois apareceu enforcado na sua própria casa. Então, espero que você tenha visto o documentário aqui na VMVTV. Os que já tenham visto antes no History Channel já têm uma bagagem maior. E eu espero que você use o nosso chat, que está aí aberto com o Jack. Boa tarde, Jack. Tudo bem, Caio? Tudo, meu mano. Então tá bom. E o Habib, que está aqui com a gente, como Boa sempre, tarde. Com muita alegria. E o nosso querido Antônio Fonseca. Então, bem-vindos a vocês, bem-vindo a quem está nos assistindo em casa. Quero lembrar que para poder participar, o caminho exclusivo é o site da VMVTV. Você que porventura esteja assistindo numa telinha em algum player da VMVTV, em algum blog, não vai ter como. O caminho é vir para o caifab.com, abrir a VMVTV. Se você já é um associado, é só clicar e entrar. Se não é, gaste 5 minutos. Dados são básicos, você preenche, envia e na mesma hora você tem acesso ao interior da VMVTV com tudo que nela tem, e que é infinitamente mais do que o que aparece nessas telinhas por aí, e vai poder participar do chat. Já tem alguém aí? Já. A turma ainda está só nos boa tardes, né? Ainda não surgiu nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, não. Então, se não houver dúvidas, nós não vamos insistir em nada disso, de modo que eu vou dar no máximo 3 minutos para aparecer a primeira pergunta. Comigo aqui é meio vapt-vupt. Eu, quando penso, faço, gostaria que você aproveitasse o tempo, porque ele é bastante curto. Então, se em 3 minutos não surgir dúvida razoável com a questão razoável, a gente vai adiante, porque nós não estamos aqui, essa não é uma dúvida nossa, isso não é uma questão, a gente não se reúne para conversar sobre esse assunto. Cada um de nós já pensou muito sobre isso, tem suas próprias opiniões. As minhas estão explicitadas, muitas delas, no site. De modo que a hora é essa, se você quiser,
A pergunta é agora. Do contrário, é contagem regressiva e bola para frente, porque a gente tem muita coisa para conversar de qualquer outra natureza. Então, chegou aí alguma questão dos amigos, Jack? Ou estão só dando Caio, boa tarde? em Ezequiel, capítulo 1, seriam OVNIs? Está aqui essa pergunta aqui. Sei. Eu não sei. Porque o que a gente precisa definir é que a conotação do que seja OVNI. Uhum. Então, quando o pessoal fala em OVNI, e eu disse não sei, é porque eu sei a que eles relacionam a figura do OVNI. Uhum. Então, se eles relacionam a figura do OVNI ao que todo mundo relaciona, eu digo não sei, muito provavelmente não. Agora, se pensar em OVNI com a categoria do que as iniciais descrevem, não é? Porque as iniciais descrevem objeto voador não identificado. Não é? Então, qualquer coisa voadora que não tenha relação com o que tenha sido categorizado no mundo dos humanos, e qualquer coisa voadora ou estranha, ou que se manifeste assim, que fuja a todo padrão de designação humana, ou que viole toda a experiência humana, ou que transcenda todo o aparato criado pelos humanos, ou que vá além de todo o conjunto possível de explicações fenomenológicas geradas pelos humanos. Então, isto aí, em sendo categorizado como algo que voa, que está nos céus, é chamado de objeto voador não identificado. Não é? Nesse sentido do que é alienígena à nossa percepção, do que nós não categorizamos, é óbvio que o que aconteceu em Ezequiel é OVNI, é objeto voador não identificado. É óbvio. Agora, se a categorização é essa, convencional, estilo Erich von Däniken, nós fomos visitados por seres de outras civilizações extremamente evoluídos, e basicamente foram eles que fizeram a cabeça de todos os humanos na antiguidade e que ajudaram a construir, deram a ideia de construção de tudo que se criou na Terra. Quer dizer, a imbecilização da humanidade por inteiro, a partir dessas visitas, e visitas que seriam de entes de uma natureza semelhante à nossa, eles só seriam diferentes. Vocês vejam que boa parte das chamadas aparições com seres chegam até a ficar meio patéticas, né? Eu, por exemplo, tenho uma profunda repugnância quando eu vejo aqueles negoções, aqueles serizinhos ali, me impressionam muito pouco. O ET de Varginha. O que geralmente me causa impressão nisso não são essas coisas. São as fenomenologias maiores, do tipo da de Ezequiel, por exemplo, que é farta, que é relativamente farta no planeta, que não está distante de nenhum de nós. Eu já vi, não é? A primeira vez que eu vi, eu já contei aqui, foi com meu pai e mais 13 amigos, um time de futebol. Estávamos indo jogar bola em Itaperuna e Bom Jesus de Itabapoana, fazer uma preliminar no jogo principal lá. E no meio da estrada, papai viu. Aquela coisa que brilhava parada no céu, absolutamente esférica. É difícil você distinguir coloração. Você diz assim, prateado? Parece, mas não é. Não, pende para o estânio? Mas parece que não é. Não tem muito, é um degradê que não é muito fácil de você identificar. Nós paramos a Kombi, ficamos não sei quanto tempo olhando para cima, aquela coisa parada em cima de nós. Você teve noção de distância? Só que estava muito alto. Estava muito alto. Né? E para estar naquela altura, com aquele nível de visibilidade, era grande. Era muito grande. E parada, absolutamente parada. Não subia, não descia, era parada. Aí, naquele tempo, já havia muita conversa sobre OVNI. Depois da Segunda Guerra Mundial, essa coisa começou a crescer. Veio o Roswell americano, antes dele houve outros Roswells, depois começaram a surgir muitas manifestações em bases
bases da OTAN, geralmente aonde havia energia atômica sendo estocada, muitas manifestações, e eu tinha as minhas curiosidades, todo mundo tinha. Naquele tempo a revista Cruzeiro dava um destaque enorme a isso, ainda não era suspeito falar do assunto. Depois que os esotéricos encamparam a questão e que os cientistas da astronomia encamparam, os astrônomos encamparam a questão relacionada a civilizações intergalácticas. São os Star Treks da vida. E os esotéricos incorporaram a questão com variações. Podem ser seres de uma outra galáxia e também podem ser seres espirituais. Em qualquer das visões, eles estão chegando para preparar o mundo para o que vem aí, em termos de uma nova era. Então, depois que essas duas incorporações aconteceram, o que houve? Do ponto de vista da absorção dos astrônomos, e o Carl Sagan é o pai de tudo, né? Como sendo possibilidades de visitas de seres intergalácticos, para algumas pessoas, isso se tornou uma coisa assim tão distante e sem propósito, porque a pergunta era por que se esses seres intergalácticos estão aqui, esses caras não fazem lá o contato? São tão evoluídos, são tão tudo, por que estão há milênios? Porque os registros desses fenômenos são milenares. Você tem registros dele no Japão de 4.000 anos atrás, na China de 3.000 anos atrás, você é cheio, com características extremamente semelhantes às que nós vemos hoje. Só que nós já somos de uma civilização que faz objetos voar, que manda gente a outros planetas. A gente já tem isso tudo. Então nós estamos familiarizados com luz piscando, e ainda que tudo isso que apareça, a gente compare com as nossas produções e as nossas sejam tão primevas, tão primitivas que pareçam tochas acesas, se comparadas ao neon mais sofisticado. Mas a gente já tem algum parâmetro. A gente já sabe acender a luz. Já sabe, a gente tem um parâmetro. O homem antigo não tinha parâmetro absolutamente nenhum. Qualquer manifestação era para fazer cair de joelho. Né? Como hoje, ainda há lugares da Terra que se à noite chegar um helicóptero voando, a tribo inteira se ajoelha e adora. Né? Agora, imagina um negócio desse vulto que choca a nós, que somos caras da Times Square, de 1000 lâmpadas, de 1000 tudo, a gente fica embasbacado. Quando eles aparecem, como por exemplo aí o Roswell inglês, que apareceu com um poder extraordinário numa base da OTAN em dezembro de, eu não me lembro exatamente o ano. 40. Não, foi no auge da Guerra Fria, o Reagan já estava no poder. Sim. Então foi algo tão insistente, com gente treinada, os principais, os homens mais bem treinados para funções de guerra, de combate, de ataque. Eles entraram, tocaram, pegaram, foram tocados, foram esmagados pelo fenômeno. E foram alienados, como em geral acontece isso. Quando o agente oficial não consegue negar a experiência, o governo descarta o cara na mesma hora. Ele tem que conseguir negar a experiência. Então, voltando ao tema. Isso não é hipocrisia, não? Total. Não mais do que hipocrisia, a gente pode até falar sobre isso. Os cientistas astronomizaram e intergalactizaram o fenômeno. Os esotéricos deixaram uma variável para esse lado intergaláctico, pode ser que estejam vindo, mas seriam assim os pais espirituais de uma futura nova era, ou aqueles que estão vindo indicar para nós o caminho. Não é? Aí o que sobra no meio disso tudo? Você tem o grupo dos crentes, evangélicos, cristãos, católicos, que em geral se sentem ameaçados por qualquer das duas versões. A versão intergaláctica, porque eles acham que o sangue de Jesus é tão pequeno e que o sacrifício de Cristo é tão terráqueo e que Javé é o Deus da terra só. E não dos céus? Não, de todos os universos que parecem, não acreditam no que Paulo diz.
nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem porvir, nem anjo, nem principado, nem potestade, e nem qualquer outra criatura invente e apareça que não nos separa do amor de Cristo. Mas para evangélico, essa outra criatura tem que ser uma topeira na terra, tem que ser qualquer outra coisa, porque se vier de fora da atmosfera, já não nos protege, a cruz não teve incidências cósmicas, já, em outras palavras. É porque a cruz de Cristo é igual a prancha do surfista prateado, ela só vai até onde a atmosfera termina. Pode ser por aí, é assim mais ou menos a cruz do crente. Mas tem aquela outra ala evangélica que acaba associando a fenomenologia ligada a Satanás, né? A demônios. Pois é, aí vem a segunda versão. A primeira é essa, intergaláctico, nunca. Segunda possibilidade, que é a dos esotéricos, que é interpretada pelos evangélicos sempre como uma manifestação de demônios. Aí tem um terceiro grupo aí no meio, que é o grupo absolutamente desinteressado. É o grupo que diz, você não põe pão na minha mesa, até hoje eu não vi nenhum, não me encheu o saco, nunca parou meu carro, não pegou a minha mulher, não fez nada, então eu não tenho nada. No dia que for absolutamente esmagador e inegável, a gente pensa no assunto, quem sabe a gente já está até de 4 esperando. Mas por enquanto eu não estou afim nem de pensar no assunto. Tem um terceiro grupo que não é desinteressado, é panicado. É o pessoal que realmente entra em pânico, eles não têm preparação nem para lidar com uma máscara feia que alguém vista numa noite de Halloween, quanto mais com a possibilidade... Sem máscara. Sem máscara chegando aí e não dando as caras, e quase que brincando com a experiência humana, com a sensorialidade humana, quase que uma grande sacanagem de outra dimensão com a gente. Aí ainda tem um outro grupo que se manifesta, que é aquele grupo que pensa nisso como alguma coisa que possa ser um misto de fenômenos. Eu, particularmente, quando eu olho para isso, eu vejo uma fenomenologia única, com uma fonte única, mas que se serve de um aparato de possibilidades. Você diz uma fonte única, é como se tivesse vindo apenas de um lugar, é isso? Não, de uma natureza. Ah, tá. Para mim ela é espiritual. Só que eu não vejo o mundo espiritual como a maioria das pessoas vê. O mundo espiritual para as pessoas é um mundo etéreo e impossibilitado de qualquer cruzamento multidimensional. Por exemplo, o anjo evangélico. O anjo evangélico é um ser alado com permissões especiais para alguma manifestação, na maioria subjetiva. Com objetividade mesmo, só se for assim para Abraão, para comer churrasco com ele, ou com o pai de Sansão, ou com uma coisa assim. Do contrário, não. Eu leio a Bíblia, e na Bíblia que eu leio, eu não vejo isso. Eu vejo a serpente amaldiçoada, eu vejo o poder espiritual perverso recebendo a designação, o condicionamento e a limitação de ter que existir comendo a produção do pó da terra. É óbvio que isso é profundamente simbólico. Seria uma obviedade chegar e dizer: a serpente vai rastejar com a boca no pó da terra. Se a serpente é quem simbolicamente ali incorpora o mal, não se está falando do animal. Se está falando daquilo que foi simbolizado ali naquele cenário fabuloso de Gênesis 3. Então, esses seres espirituais, o limite deles, já que eles são tão poderosos, o limite deles, imposto por Deus em relação à covardia que eles poderiam exercer, que já teria inviabilizado a existência humana na Terra há muito tempo, é este. Eles precisam se servir da nossa produção. Seja a nossa produção moral, ética, filosófica, psicológica, tecnológica,
das nossas projeções mentais, medos, autossuficiências, do inconsciente coletivo produzido aí pelo ajuntamento e pela soma de todas as nossas produções inconscientes. Eles precisam se alimentar do que a gente fornece a eles como estereótipo das nossas expectativas. Eles se alimentam da nossa ficção, eles se alimentam da nossa produção fantasiosa, de modo que praticamente a gente não viu ainda nenhuma ficção humana, com o passar do tempo, não se materializar adiante. Ela irá. O que o Walt Disney disse, botou lá na porta da Disney, só assim como uma coisa motivacional: if you can dream it, you can do it. Falando de si mesmo, eu sonhei com isso, olha o que eu fiz. Mas sem querer ele estava anunciando um negócio extremamente mais profundo. Se o homem concebe e consegue conceber, o que é concebível na mente será uma questão de tempo, será execuível, de um modo ou de outro, ou por ação do desenvolvimento da cultura humana, ou pela interação humana com essas forças espirituais. Mediunidade, que a gente vai ali em Abadiane e vê lá o tal de João de Deus rasgando os caras, vem gente do mundo inteiro, ele arranca câncer, não sei o que e tal, diz que foi o doutor não sei quem. Mediunidade não é algo que tem que ficar restrito apenas à vincularidade com essas coisas comezinhas, como cura de verruga e câncer. Existem mediunidades cósmicas. Assim como existem assombrações caseiras, assim como existem ectoplasmias e telecinese e tudo mais que se manifesta, poltergeist, poderes psíquicos derrubando coisas, aparições que evangélico não nega, porque ele manda sair em nome de Jesus, se ele tem fé, sai. São manifestações micro de alguma coisa que ganha uma fisionomia macro, mas que não necessariamente é de uma natureza diferente. Então, voltando para a pergunta de Ezequiel, se é o OVNI do Carl Sagan, eu digo que não. Só um pouquinho, deixa eu botar um pouco. É legal que você falou aí que o que o homem concebe, ou sonha, ou pensa, um dia vai acontecer. Você não está falando isso por fé, não. É só olhar para trás. Houve um tempo que eu falava por fé. É só olhar para trás, o histórico está tudo aí. Houve um tempo em que eu falava por fé, porque o acompanhamento ainda entre a ficção do pensamento do homem e a realização científica era muito demorada. Eu só estou ecoando aqui as convicções do meu pai. Meu pai, frequentemente, vendo televisão, ele dizia assim: foi uma pena que eles tenham inventado um modo tão horrível de ficcionar isso, porque isso vai se materializar. Poderia ficcionar de forma melhor. Qualquer uma irá. Então isso eu era garoto, eu já ouvia. Eu fui crescendo e observando. Chegou um tempo que se tornou uma convicção não comprovada, só uma convicção. Mas, sinceramente, de 25 anos para cá, o esmagamento que eu sofri ao ver o aceleramento entre a produção de um pensamento ficcional e a realização dele é muito próximo, quase... Você quer concluir isso? Não, pode continuar. Só dar uma prévia em relação ao que você está dizendo aí. Bem simplista, tá? Tá. Esses pontos eu li, não vi o vídeo desse caso brasileiro, mas li a entrevista do rapaz, o comentário inteirinho. E vi que, a par de todas essas evidências e tudo, eu vi que ele tinha uma ligação com o assunto desde pequeno. Vamos dizer, aos 12 anos ele entendeu que avistou um OVNI. Ele, antes de ser encaminhado para conduzir essa investigação, ele já tinha um interesse muito grande pelo assunto da ufologia, já lia revistas a respeito, mora à distância, né, e tudo mais. Então, assim, ele já tinha um coração predisposto, predisposto, o que admitia não que ele fosse
enxergar duendes onde nada havia, mas assim, um coração predisposto a transformar aquela concentração de manifestação da natureza que se admitir, né, em objetos daquela forma. Tá? Se eu deslocasse alguém para o mesmo local em que ele estava e essa pessoa tivesse no seu coração predisposição para concretizar aquela energia concentrada em objetos de outra forma, tá certo? Eu poderia ter pessoas no mesmo ambiente vendo coisas diferentes? Olha, número 1, você teria que explicar como é que uma cidade de 30 mil habitantes fica assolada por aquilo quase um ano inteiro. Com marcas nos corpos, com somatizações, com gente morrendo, com pessoas descrentes do fenômeno sendo convencidas pela evidência tátil da experiência. Segundo, você tátil, as pessoas ficavam queimadas, feridas. Vinha do céu queimado, o cara desmaiava, 2, 3, 4, todo mundo vendo, a cidade inteira. Segundo, você teria que explicar o que aconteceu com os outros 40 membros da equipe. Que foram com ele e viram não coisas diferentes, mas que testemunharam as mesmas coisas e foram expostos à mesma tatibilidade dos encontros que o homem foi. De modo que se ele fosse uma figura isolada... Na sua visão, a minha pergunta é exatamente essa, quer dizer, na sua visão, o que acontece? Que é um pouco da forma que eu vejo, né? Eu digo assim, quando a gente fala em céu, em naves espaciais, em outros mundos, a gente sempre traz isso com um desses anseios que você colocou aí. Ou quem está vindo do futuro de uma forma mais evoluída para nos levar para o além, ou um sentimento de que o mundo está vivendo uma questão apocalíptica e a gente vai ser resgatado, e outras questões. Aí às vezes, quando eu vejo, por exemplo, ufólogos falando, ou argumentando, né, ou tecendo considerações das mais variadas naturezas, eu me lembro muito de teólogos. Eles são de fato, sabe o quê? Os ufólogos. Eles são crentes do fenômeno, eles são pentecostais do fenômeno. Exatamente. Pronto, A minha birra com o ufólogo é a mesma que eu tenho com o pentecostal maluco. Isso, é isso que eu tô vendo, exatamente isso. Quer dizer, o cara pega a manifestação e ele já tem uma forma para ela. Não, ela já está interpretada antes de ser vista. Não é isso? Então quando você fala, há um avistamento em Goiás Velho, por exemplo. Aí o cara bota a pastinha debaixo do braço dele, ele leva os moldes para encaixar as manifestações dentro dos moldes que ele predeterminou como sendo característicos de até porque OVNIs, o pessoal naves, que vem assim, estudando seriamente o fenômeno, como o pessoal da MUFON nos Estados Unidos, eles dizem que desses avistamentos, 75% são descartáveis. Exatamente. Totalmente, viagem esotérica. Agora, 25% caem numa categoria em que não se consegue. Não, por nenhum meio se consegue chegar lá. O que eu queria perguntar é o seguinte, refletir com vocês assim, é o seguinte. Você diz, pessoas veem demônios, pessoas veem anjos, né? Mas quando a gente fala em céu, em aparições de grande amplitude, no céu principalmente, pode ser ignorância minha, mas eu ainda não vi ninguém me dizer assim, eu avistei um grande anjo no céu, ou um grande ser no céu. Os seres a gente sempre traz para um nível terreno. Mas é a ignorância sua mesmo. Eu conheço milhares. Então pronto, isso já é ignorância. Vai começar da minha mulher. Então pronto. E quando a gente fala em céu, a gente vê essas naves imensas e naves gigantescas, e por isso eu sempre fico imaginando que, na verdade, concordando contigo com o fato de que o fenômeno existe, mas eu sempre fico achando que ele se materializa de maneira diferente conforme o receptor. Sei, o problema é quando você tem milhares de receptores. Por exemplo, um dia eu estava na Escola Técnica Federal do Amazonas, convertido há um ano, mais ou menos, devia ser 1975, eu queria muito que alguém de Manaus que estivesse me vendo e tivesse acesso aos arquivos da crítica. Eu não duvido do fenômeno não, viu? Da crítica, do Jornal do Comércio, do Diário da Tarde, de todos os jornais do dia seguinte ao fenômeno, porque eu estava numa aula de física. Isso deve ser fácil achar até pela internet. Não, porque naquele tempo não tinha internet e os jornais não escaneiam para trás.
não escaneiam para trás. Eles escaneiam, eles começaram a botar, tem muito pouca coisa para trás que escanear. Mas você não acha, você não entra no arquivo do Globo e vai até o Globo número 1. Você não passa de 1990 e pouco para trás, 80, não vai para trás. Ainda mais em Manaus. Se não for lá para abrir a pastinha, ficar vendo arquivo por arquivo, não vai achar não. Mas está lá. Porque eu já tinha 19 anos de idade, pregava o evangelho com a mesma cabeça de olho aberto que eu prego hoje. E eu e mais 4.000 na Escola Técnica Federal. E a cidade inteira vimos. Conta isso para nós. Assistindo uma aula. Dentro da classe, professor Bessa, professor muito bom de física, e cético até onde se podia ir. Não é? Fazia questão de cada aula, ele tinha que chegar com alguma coisa para desmontar alguma crença. E gente boa demais. E nesse dia nós estávamos lá, ele lá fazendo algumas demonstrações de fenômenos físicos, quando de repente a gente ouve aquela gritaria do lado de fora da escola. Aí correu todo mundo para a janela, devia ter umas 4, 5 janelas em cada classe. Nós olhamos para a parte da frente, eu estava bem perto dele, nós fomos praticamente juntos para a janela. Quando nós olhamos, tinha uma multidão enchendo a frente da escola, e nós olhamos para cima, que estava todo mundo olhando para cima. Meu amigo, tinha uma montanha passando em cima da gente. Montanha. Parecia um pão de açúcar. Peraí, mas tinha forma. Parecia uma traça. Foi a coisa mais chocante que eu já vi na minha vida. E quando eu vejo esses negócios aí, passou um cilindro, um disco não sei o quê, luz, isso, aquilo não. Aquilo ali noite, era noite. Parecia, a cor era de um marrom escuro indefinível. Mais brilhante, de forma que a noite não era brilhante. Mas como a noite enxergava? Fosco, é porque de dentro desse objeto imenso, por furinhos mínimos, você via vazar uma luz de uma claridade tão distinta do que se via, de modo que era uma traça, uma traça montanhosa, voando lentamente, com luz vazando por todos os lados, sem um ruído. Passou calmo em cima de nós, fez a volta pelo Rio Negro. Era tão grande que do outro lado do Rio Negro, que são 8 quilômetros de distância de rio, você a via ainda enorme. Continuou fazendo evoluções pelo Rio Negro. A mãe dos meus filhos, o pai, a mãe dela, e o pai dela era capitão de mar e guerra, na cidade de Manaus, era a terceira pessoa na hierarquia da ditadura lá. Reuniu os marinheiros todos e ficaram na capitania dos portos tentando examinar aquilo por todos os meios, chocados. Foi tirado foto, cara? Naquele tempo não era como hoje, meu irmão, que todo foto, mundo tem foto até na cutícula, né? Não existia isso. Eu estou falando em 1975, era a idade da pedra ainda. Faz pouco tempo, mas tecnologicamente é um tempo antigo. Tenta definir melhor o tamanho disso pra gente, Caio. É muito difícil. Um navio, o tamanho do navio maior. Era imenso. Poderia ser um transatlântico passando na cabeça da gente o tamanho do negócio. Era imenso. Talvez fosse maior. Porque um transatlântico do outro lado do Rio Negro, a 8 quilômetros de distância mesmo, voando, não ficaria tão chocantemente ainda grande. Aquela coisa poderosa. Está lá, procurar nos jornais. E agora eu quero ver o cara que vem dizer que eu sou doido. Agora, e não somente eu, se eu tivesse visto sozinho, eu ainda ia bater em quem dissesse que eu não tinha visto. Agora, eu e mais uma classe inteira, a cidade inteira, e ninguém ficou com variáveis do fenômeno. Ninguém disse é um charuto, é não sei o que. Não, a unanimidade da forma é tão grande que isso me leva para uma outra questão. Por que nós nos tornamos tão descrentes? Quando eu ouço falar de óbvio, a gente tem medo de crer nas coisas. Quando eu ouço falar disso, e eu sou um cara desassombrado, não tenho medo das coisas. Quem crê em Jesus não tem medo de mais nada. Não, tem medo de crer e achar que está perdendo mais nada. Abre qualquer pacote, nem qualquer outra criatura. Então vamos rasgar. Cadê a criatura? Vem cá, criatura. Cadê você, bicho? Eu sou de Jesus, não tenho medo. Agora, essa coisa que me faz ver uma multidão enorme de pessoas
no mundo inteiro, na terra inteira, vendo as mesmas coisas. E não são cridas, se parece, sabe com o quê? Com duas outras. Muito na moda também. Por exemplo, o Jesus histórico. O Jesus histórico não existe para arqueologia. Começou a existir agora, que encontraram essa tumbinha lá de Tiago, não sei o quê, irmão de Jesus em Jerusalém, uma tumbeca. Aí não, existe uma evidência que Jesus foi histórico. Agora, Pôncio Pilatos não era histórico. Aham. Até que acharam uma pedra em Samaria escrito Pôncio Pilatos. Nós estamos nessa era de que o testemunho humano e cocô é a mesma coisa. Ao mesmo tempo, nós estamos na era em que faz um pedacinho de osso de qualquer que seja o ente paleontologicamente detectável, e em cima do pedaço de osso eles constroem um monstro, de um outro pedaço de osso ao lado ferido, eles constroem uma história de que os dois se atacaram, luta jurássica, e fica todo mundo vendo como se tivesse sido. Não, e olha que legal. Mas olha eu não terminei, é sério o que eu estou dizendo. Não, mas olha que legal. O que você acabou de falar? Antigamente, o profeta falou que viu roda com olhos para tudo quanto é lado. E ninguém viu. E foi crime. Mas porque se E hoje ele hoje não dissesse, é. a gente internava o cara. Pois é. Então, olha só, esse critério com o qual nós estamos julgando é o critério com o qual nós seremos julgados. Quem fotografou a ressurreição? Tinha alguém mais predisposto a ver o ressuscitado? Esse senhorzinho, tenente de Colares, estava mais predisposto a ver o ressuscitado do que Maria Madalena? Depois de 3 anos de paixão e de experiências táteis de todos os graus? Ou seja, se você for trabalhar em cima dessas categorias, nós terminamos de matar o homem como ser que testemunha. Nós acabamos de terminar com a possibilidade da credibilidade de qualquer que seja o testemunho humano. Nós já estamos num ponto tão grave que até quando se filma, a descrença intrínseca é tão grande que o cara diz, não, deve ter sido alguma incidência inexplicável de luz que produziu isso. Já nem isso serve. Por quê? Porque a predisposição é negar. E pior ainda, o Juruma gravou o que eles diziam lá e não se viu nem como prova as próprias palavras daqueles que gravaram, de tanto que as pessoas não acreditam mais na outra. Então, nós estamos entrando num momento grave, a meu ver, é sobre o significado do que seja ou não seja testemunho humano, do que seja crível e do que não seja crível. Então, por exemplo, eu quando apresento um negócio desse aqui, não é porque eu seja um aficionado, não pense em outra coisa, eu passo a vida fazendo outras coisas sem pensar nisso. Eu só acho que esse é um elemento ilustrativo, extremamente ilustrativo e significante do que está acontecendo com a maquete interpretativa da mente humana e com a mudança de paradigma, de afirmação e de validação ou não Que se afirma. de qualquer que seja o testemunho. E mais do que isso, nós estamos entregando a um grupo mínimo de pessoas o poder de determinar se é real ou não é real. É isso que está acontecendo no fim das contas. Então, mais do que essa viagem aí, o que me intriga é a transferência de responsabilidade interpretativa para terceiros. O que me intriga é a Pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. É a nulificação do testemunho humano. O que me intriga é o espírito de estelionato e mentira que se está transferindo para qualquer que seja a declaração humana. O que me intriga é o fato de que por esses critérios a gente tem que acabar o programa e ir embora porque Jesus não ressuscitou dos mortos. Mas por que essa postura inconsciente de negar o fato? Hã? E por que essa postura inconsciente Vai de perguntar, o alienado não sabe. negar? Aham. Ele não sabe, ele só entra no barco, é politicamente correto, é supostamente maduro, é sensato, é sábio. Os homens de cabeça estão agindo assim. Você vê, por exemplo, documentários científicos. Eu fico olhando, eu saco os caras longe. Aí você vê, tem um fenômeno mais ou menos como esse. Aí chamam um cara que teoricamente é o Manja um melhor pouco do mais. tema. Aham.
para ir lá. Mas como ele é cientista, ele sabe que a comunidade científica inteira o está observando. Para ele poder dar o testemunho de que aquilo ali é e ele aposta a mãe naquilo ali, a evidência tem que ser quase estupradora. Do contrário, meu amigo, ele vai dizer, parece, tem a semelhança dele, mas não se pode afirmar, porque nós estamos habitando o mundo da descrença mesmo. É como se a gente, a nódoa de dúvida que a gente lança um sobre o outro, é quase como se eu te dissesse assim, você é incapaz de se perceber no mundo. Quer dizer, aquilo que você percebe e admite como verdade, nada daquilo tem valor, a não ser que venha chancelado por um outro conjunto de práticas institucionalizadas. Que ninguém me disse quem foi que fez esse upgrade nele, para ele se tornar a mente e a sensorialidade absoluta, validadora do que seja o experimento humano. Então é contra isso que eu me insurjo. Eu acho que é um desrespeito com gente. É um desrespeito com gente ferida, com gente machucada, com gente que morreu, com gente que ficou enlutada, com gente que ficou tão engasgada com o que experimentou que acabou se matando. Semelhantemente é como a questão dos judeus, por exemplo, né? Que você chega ao disparate de haver quem diga, escreva e quem siga essa doutrina de que o Holocausto não aconteceu. Ainda que o cara te mostre pessoas mortas, né? Aos milhões. Aqui, ó, eu tô aqui com a minha marca de Auschwitz, aí o cara olha e diz, não sei, sai, no vídeo lá. O cara vai e diz que não houve, ele fala mesmo. Os processos de auto-engano são infinitamente mais poderosos do que a imposição da realidade. Esse é que é o fato. Houve um tempo em que a realidade era mais poderosa do que o auto-engano humano. Porque o homem não descria do homem tanto quanto o homem descrê do homem hoje. Por todas as razões justificáveis e injustificáveis também. E, sobretudo, pelo endeusamento da categoria científica como sendo a única que possui os sacerdotes com poder de validação. E o cara não vê que aquele sacerdote científico que valida aquilo, às vezes no oculto ele faz a bruxariazinha dele, ele é ultra supersticioso, ele tem as em casa a mulher dele diz que ele é doido, que ele quer enfiar cabo de vassoura no ânus dela, mas lá no laboratório vestido daqueles valéus, ele vira um homem que sabe o que é e o que não é, e essa mentalidade de rebanho vai toda seguindo esse negócio todo. Né? Então, por esse critério, vamos jogar a Bíblia fora. Imagine você se chegasse, o homem da ciência, se chegássemos a 40 anos atrás com um DVD, todo mundo sabe, com o aparelhinho daquele, plugasse na televisão e botasse o filme. Seria algo vindo de outro lugar. Ninguém ia acreditar que o homem seria capaz de fazer uma coisa daquela. Alguém teve que sonhar para fazer aquilo, alguém teve que ir além do que os cientistas sabiam. Há 40 anos eu já não te digo que já tinha rolado muita coisa, né? Pelo menos já era uma possibilidade perspectiva. Já se tinha jogado bomba, já se sabia como era o átomo, já se sabia tudo isso. Mas você põe há 100 anos atrás, já era um susto. E se você abrisse um laptop desse do Jack, na frente de Abraão, ele ia sair na carreira. Na carreira desesperada. É mágica bruta. Isso aí, o que é isso, cara? Isso é uma bola de cristal. Isso é magia pura. Ainda está escrito em pedras. Com fenômenos quânticos. É que a gente acostumou. Né? Agora, veja se isso aqui é possível ser levado a sério no mundo de hoje. É sobre isso que eu estou falando. Vocês não fiquem pensando que eu estou querendo conversar sobre o Roosevelt brasileiro. É sobre a fenomenologia da descrença. Que me faz um mal danado. Porque eu continuo me achando mais eu do que a bosta dessa tua máquina. Do que a fotografia não sei de quem. Em linhas gerais, eu continuo achando que a minha sensorialidade é mais confiável ainda para determinadas coisas. Mas a gente está buscando todo o tempo o que a gente, quer dizer, a sede de consumo, de aceitação social hoje passa pela
refinação sensorial através de uma máquina. Tem que ser. Não é a máquina que fotografa, a máquina Nós que ajuda estamos a ouvir, nos rendendo. a máquina que ajuda a pensar, a máquina que ajuda... É verdade. Estamos nos rendendo. Nós estamos no processo de rendição total. Inclusive, num programa a gente conversava aqui a respeito de cheiro de bebê, eu acho. Uhum. Você comentou alguma coisa a respeito do cheiro da criança, lembrança e tudo, né? E hoje em dia, por exemplo, as lembranças de infância de muitas pessoas hoje em dia passam simplesmente pela captura de imagens. É uma coisa muito engraçada. Já reparou isso? Por exemplo, antigamente a mãe guardava um pedaço do cabelo do filho. Aí você diz, é primitivo. Cordão Bem, umbilical, é primitivo, dente. né? Mas ainda é humano. Hoje em dia você captura a imagem e você guarda... Hoje tem gente que chega com 15 anos e a mãe e o pai tem um banco de 8.000 imagens da criança, né? Em relação ao período inteirinho. Mas ela não tem dentro de si nenhuma experiência real com o filho que tem algum Que significado justifica as profundo, 8.000 justifica as 8.000 fotografias. Eu não cheguei, eu começaram a ter existir muitas fotos minhas, depois eu comecei a pregar. E no tempo que eu era modelo, durante dois anos em Manaus, foi aquelas fotos de desfile, mas que eu nunca vi. Jogava fora, não estava nem aí. Da minha infância, se a minha mãe, meu pai, todo mundo reunido conseguirem juntar 50 fotos minhas, é uma infinidade. Agora, as memórias que nós temos são bilhões. Hoje em dia o pessoal não conta mais nem história do passado. Não conta. As pessoas não sabem contar história, não têm memória. O dia de ontem se foi mesmo, não voltará mais. Eles não têm a cultura dessa fogueirinha aqui de trás, que a gente toca fogo. Gente antiga ainda, nós somos. Sentamos em volta e ficamos repetindo as mesmas histórias. Quando estão aqui meus parentes, meus primos, todos os que viveram a infância, o grande prazer é ouvir a mesma história 300 vezes. Os causos. E rir de novo, e viver tudo outra vez. Não tem uma foto. Mas a criança que não foi pervertida, ela gosta de ouvir. Gosta. A minha neta, a Helena, chega aqui com toda a televisão que ela vê, mas como desde menina eu estou contando história para ela, vê se ela quer ficar lá em cima à noite. Acende a fogueira, vamos contar a história. Senta no meu colo. E ela pede, conta aquela que você já me contou, conta de novo. Aí vai, eu vou contando. Eu troco as memórias, eu não troco as memórias da Helena por 100.000 fotos dela. Eu praticamente não tenho nenhuma foto dela. Todas as que eu tenho me mandaram. Tem umas poucas que eu tirei que estão ali no computador, porque eu não consigo dar essa importância inteira. Acho que certos registros são importantes, você guarda. Agora, ficar tleco, tirei a foto dela e vira para lá e fica falando da novela das 8, eu não estou nessa. Para mim ela é a novela, ela é a história, ela é o personagem, eu quero é guardá-la todinha, cheirá-la, absorvê-la, chamá-la para dentro de mim e quero me botar dentro dela. Esse é o álbum, essa é a foto. Agora, veja-se nos dias de hoje, o que Lucas escreve aqui sobre Jesus, tanto no evangelho dele, quanto em Atos, teria algum sentido por essas categorias atuais que nós mesmos usamos para avaliar o verídico e o não verídico, o dia inteiro. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Com as categorias de hoje, isso aqui nada é a mesma coisa. Teófilo ia dizer, espero que você esteja me mandando fotos em anexo, arquivos com imagens bem filmadas, com tudo isso, porque testemunho ocular, carimbo do cartório. olha, narração coordenada, não tem narração coordenada, cada um viu de um jeito, organizou de um modo.
transmitiram. Transmissão é extremamente subjetiva, relativa, cada um Versões. acrescentou alguma coisa. Testemunhas oculares. O globo ocular não é de confiança, é o cérebro que enxerga. Estava todo mundo pré-condicionado e emulado, com vibrações de expectativa que projetaram aquilo ali. Portanto, acurada investigação não dá para fazer, porque vocês vão estar ouvindo a subjetividade das testemunhas, a ordem é apenas a ordem da subjetividade delas, e por isso não dá para ter plena certeza. Então joga Lucas fora. Joga a fé em Jesus toda pela janela. Porque em Jerusalém não houve tanta aparição de Jesus ressuscitado quanto há de objetos voadores não identificados na Terra. Foram 12, 120 e 500 irmãos. De uma vez. Ele foi assunto aos céus, a cidade não viu subindo. Não aconteceu nada. E Pedro ainda diz, e ele fez questão de se manifestar não a todo o povo, mas apenas a nós, a quem ele escolheu para sermos testemunhas oculares da sua ressurreição. São dois pesos e duas medidas. É que teria que valer, é o testemunho deles que teria que valer. Ou são os profetas que estão lá, não vai aparecer para você não, o testemunho deles tem que ser verdadeiro. Não foi o que Jesus, não é o que se diz ao rico no inferno? Ué. Manda um morto, um fenômeno, contar a minha família, a história. Pode ser que eles se convertam. E qual é a palavra? Olha, que eles creiam no testemunho do que está escrito, de gente séria que deu a vida pelo que viu, creu e disse. Então está muito mais em jogo aqui. Agora, Caio, isso que você está falando é uma coisa muito interessante, pelo seguinte, eu vejo agora, nos últimos anos, um movimento meio que até desesperado de quem é judeu, para que a memória do Holocausto não se perca. Porque as pessoas estão falecendo. Os últimos remanescentes autênticos, né, que foram prisioneiros em Auschwitz, estão falecendo, todos eles. Né? E eles já começam a perceber que em algumas pessoas da geração mais nova, você já começa a tratar a questão do Holocausto como algum fato histórico até um certo ponto distante. Até nos últimos tempos, se a gente for sincero, a gente vai ver um cartaz no cinema no último ano, a gente teve acho que uns 6 filmes que tangenciam pela questão judaica, né? Nazismo para lá, aquele filme com Tom Cruise, outro filme para lá, mas todos eles são financiados por um fundo que ajuda ali quando o cara quer produzir um filme. Se você colocar um elemento dessa história do Holocausto, eles ajudam para a preservação da memória, né? Que é um péssimo sinal de que o ser humano realmente, passado aquele momento da explosão da bolha do fato, aquilo ali se perde, os testemunhos são desvalorizados, a gente vai buscando evidências físicas, materiais, e quem não as acha, esquece, e quem as acha, contesta, né? E você vai nesse processo. E soa curioso, ao mesmo tempo, em que esse processo da fé que se derrui com o tempo, né? Desses elementos que tu dizes, né? O testemunho testemunhal, ao mesmo tempo tenha permanecido. Porque se a gente for verificar, são 2000 anos sem que a fé tenha contado com um processo de retroalimentação artificializada que hoje em dia a gente conta muitas vezes para a manutenção de um ícone midiático, por exemplo. Por mais que se tenha tentado dizer que Elvis não morreu, né? Isso de uma forma muito forte, né? A imagem dele está em todo canto, as músicas estão registradas, as letras, os filmes. Então, para alguém que ame Elvis a um ponto assim de adoração, ele acredita que Elvis não morreu. Agora, para a gente que está distante desse processo, fala, pô, Elvis não morreu, não é um músico, né? Morreu e está ficando. Só que a força de Jesus é tão absurda que mesmo sem a gente contar com todo esse staff midiático, mesmo você tendo toda essa força contrária à manutenção do testemunho oral, você vê a fé. Até 1930. Né? Até 1930. Porque em 1930 acabou isso. Se os critérios de hoje estivessem sendo aplicados desde há 2000 anos atrás, a fé em Jesus não teria sobrevivido os primeiros anos, exceto pelo fato de que a loucura do encontro foi tão poderosa que as pessoas iriam dar a vida por aquilo e iria seguir, mas iria sendo morto, iria se aniquilando com o tempo.
Foi com o pessoal da chamada alta escola da crítica do texto bíblico. Você está explicando 20 e 30. 30. Foi daí que, em relação à Bíblia, começa todo esse fenômeno de negação, que é o que prevalece hoje em toda e qualquer boa escola teológica sem fé. Né? E enquanto não surgirem com um pedacinho de pedra que prove que aquilo ali esteve no sovaco de Madalena, Madalena não existe. Né? Então, isso que você está falando tem a sua força antes de que a tecnologia se transformasse no Deus das constatações. Enquanto era o caráter, a sobriedade, o bom senso, a coerência e a disposição de levar a convicção até a morte, se fosse o caso, esse era o ser que validava testemunhos. Ele era o testemunho vivo da Vivo. fé. E se juntamente com ele ainda houvesse outros validando a mesma coisa, se tornava uma comprovação. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se firma, é o que se diz na Bíblia desde a antiguidade. Dessas testemunhas. Claro, toda a palavra se firma. Foi assim que a humanidade andou. Então, de 30 para cá... falso testemunho é algo tão execrável na palavra. Horrível, né? Falsifica a realidade. De 30 para cá é que a gente entrou nesse outro mundo que vai crescendo, e de 15 anos para cá isso se tornou um axioma, um dogma praticamente total. Né? Não basta agora que as pessoas mais críveis do mundo, se elas virem alguma coisa, elas mesmas não terão coragem de contar. Porque elas não querem se expor. Porque isso pareceria primitivo. Confiar nos sentidos, confiar na observação, confiar na experiência. A única experiência que é válida hoje é aquela que a gente consegue repetir 1 milhão de vezes em laboratório. Como a vida não está exposta para essa repetição em sequência em laboratório, praticamente nós estamos limando das nossas percepções quase tudo, exceto aquilo que se fotografe, que se comprove e se materialize. Esse é o tamanho da redução da mente humana, do significado humano, do significado do olhar humano, da interpretação humana, do testemunho humano. Você acha que isso tem relação com o que Jesus disse do amor se esfriar? Olha, é claro que o esfriamento do amor e a multiplicação da iniquidade gera todo tipo de Porque suspeição. é a essência do ser humano. Não é? O amor não vem carregado de suspeição. Ele não é ingênuo, mas ele não vem a priori carregado de suspeição. Nós estamos sendo julgados pelo nosso próprio olhar. Nós é que não cremos em nada, não cremos em ninguém. E o mundo facilita isso. Tem tanto charlatão, tanto safado, tanto engano, tanto tudo, que a gente vai ficando meio cínico. Sim. Então, a própria fé de alguns cientistas em Jesus é uma fé que eles sabem que é uma herança. Porque se eles forem aplicar o critério que eles usam para julgar o vizinho dele que diz que viu um OVNI, se ele aplicar aquele critério de julgamento do vizinho, com o qual ele julga o vizinho, ao que ele confessa domingo de manhã na igreja presbiteriana de Claremont, como professor de escola dominical, ele não sobrevive. Ele está usando 2 pesos e 2 medidas. E ele tem que ser sincero com isso. Ele tem que ser sincero com o fato de que ele lê Ezequiel e ele crê por quê? Por causa do imantamento mágico de canonicidade da Bíblia. Porque se ele for aplicar o mesmo critério, ou ele leva o vizinho dele a sério para poder levar Ezequiel a sério, ou não leva mais ninguém a sério. Eu não estou aqui fazendo apologia da crença ingênua em qualquer testemunho. O que eu estou com raiva da descrença total no testemunho. É isso que cresce, 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 vai crescer cada vez mais e vai chegar uma hora
em que o elemento testemunhal humano não terá significação. Se quiserem escrever num papel, escrevam. Isso eu queria perguntar, onde é que vai dar isso? Escrevam, não vai demorar 10 anos. Nada do que um ser humano disser terá valor, se não tiver uma comprovação mecânica, eletrônica, demonstrada e irrepetível. Não, cara, o ceticismo é uma coisa tão horrível que essa neuropatia que eu tive, uma vez eu cheguei para um médico e disse, olha, eu tenho sentido muita dor. Ele começou a duvidar. Aí no final ele estava escrevendo assim, o paciente diz sentir dor. Eu falei assim, por favor, muda isso aí. O quê? O paciente está com dor. Eu não posso fazer. Então o senhor não serve para ser meu médico. Vai estudar engenharia. Máquina não reclama, ela quebra. Ele fala assim, o bloco avisa que vai cair. Avisa que vai cair. Já caiu. A dúvida dessas coisas, de duvidar que o cidadão que está morrendo de falta de ar, o cara chega e fala assim, eu tô achando que ele tá fazendo... É o tal do allegedly e supposedly, que são dois dogmas do jornalismo americano, e que viraram dogmas do falar politicamente correto. O cara pode chegar e ver o Jack atropelar o Habib na esquina. Você, o repórter, chega e diz, escute, o senhor presenciou o ocorrido? O Jack, politicamente correto, terá que dizer o seguinte, de fato, eu estava aqui quando supostamente o carro do senhor Habib passou em cima de alguém que, alegadamente, é o Jack. E, de fato, parece ser, porque é ele que está estirado ali, mas faltam comprovações ainda genéticas para saber. Aí vai, allegedly, supposedly, com allegedly e supposedly, eles dizem tudo o que eles querem sem se incriminar. Essa é a história que está aí. Então, para contar uma história, até objetivamente, o meu avô hoje, se fosse politicamente correto, ele não poderia dizer, então, o nego Sebastião veio e me agarrou e começou a me matar, até que meu pai chegou, abraçou ele, jogou na parede, tirou ele 1 metro do chão e mandou trazer as cordas. Foi um fato, mas parece tão bizarro que um velho de 80 anos, como meu avô, que morreu com 104, tenha apanhado um doido, negro, forte, poderoso, que ia matar meu avô, pega o cara pelos braços, encostado numa parede, tirar dele 1 metro do chão e tragam as cordas, e demorou quase 5 minutos. Até que trouxeram as cordas, quando amarraram ele todinho, ele falou, graças a Deus que demorasse 1 minuto, eu não aguentava mais. Já abriram um Orkut aí para discutir se essa história que eu contei no Confissões, você tá brincando. Se a cobra de 11 metros de tamanho que eu, meu primo José Fábio, Paulo Fábio, Sebastião, meu cunhado, e o Hélio Fábio, que está lá no Recife, todo mundo adulto e sério, passamos em cima, como o National Geographic, que já entrou na história atrasado, depois que já tinha matado tudo que é cobra grande, só conseguiu encontrar a maior de todas com 9 metros, a minha de 11 não existe. Aí tem lá a comunidade discutindo. Onde estão os 2 metros? Onde estão os 2 metros? Você veja só o tipo de maluquice que a gente chegou. Enquanto isso, o que é predisposição mesmo, o cara acredita. Se ele for lá, o mesmo cara que pergunta se faltam 2 metros na minha cobra, acha que tudo que o Benihim faz é coisa do Espírito Santo. E não indução grupal, e não isso, e não aquilo. Então, as eleições de realidade... Exatamente o que eu ia te perguntar isso. Por que nós somos assim? Tipo, eu te apresento uma verdade, como a verdade do Evangelho, e tu vens com milhares de perguntas, e questionamentos, e provas materiais, e provas físicas. Ao mesmo tempo, você pode ser esse cientista da NASA, cheio de dúvidas, e cético, e resistente, e se senta na frente da televisão e você, diante de uma coisa absolutamente idiota, vamos supor um reality show, você acredita que o reality show de fato é um reality show e não uma encenação
Cenário real. teatral. Vamos dizer, por que a mente humana é tão É porque dentro do coração existe aquilo que ele chama de significado existencial e aquilo que ele chama de simplesmente algo sem significado, que pode ser ou pode não ser. O reality show é crível porque ele é mais show do que reality, e a mente humana lá no fundo sabe que é mais show do que reality, que ela se entrega ao reality com a tranquilidade de quem sabe que o show não vai ter implicações. Agora, quando aquilo que está sendo apresentado tem que demandar uma correspondência de reação no coração, aí surgem todas as resistências. Porque você não vê um cara falando com o outro assim, você tem acompanhado o reality show X? O cara fala com o outro, né? Aí o outro diz, tenho. O que você acha de fulano? E eles ficam, entabulam uma conversa de 3 horas conversando sobre personagens como se fossem seres reais. É muito curioso isso. A novela. A novela. Isso é muito curioso. Esse caminho da Índia. Quando começou esse negócio aí, que eu não não sou preconceituoso não, eu só não consigo, me dá uma canseira aqui, não dá. Pois bem, começou o caminho da Índia, né? O que já me mandaram, desde que começou o caminho da Índia, o Silas Malafaia pegou umas fotos da Índia real, que só era surpresa para ele. O que nunca foi na Índia, nunca pesquisou a Índia, não sabe nada, mas o mundo inteiro sabe como é a Índia real, menos evangélico. Evangélico não sabe nada de nada. Aí ele reuniu lá umas 10 fotinhas e mandou, e me botou até na lista dos que receberam aquele envio dele. Porque ele tem uma obsessão anti-Globo, né? Então assim, olhe como a Índia da Globo é toda falsificada. Aí mostrou aquelas fotos do Ganges, com o defunto, com o corpo boiando, aquela coisa que todo mundo sabe. Aí eu delete, óbvio, meu Deus, é igual lixo. E daí? É igual, e tanto faz, é igual Retrato do Brasil, a vida real nas novelas da Rede Globo também não tem nada a ver com a vida real da classe média, com a favela do Rio, não tem nada a ver com nada. Então por que a implicância lá com a Índia? Porque a Índia é uma terra pagã. Então de lá para cá, meu amigo, já me mandaram aquele e-mail, desde que a tal dessa novela começou, umas 200 vezes. O que para mim é um sintoma número 1 da burrice cristã, do cara não saber nem o que é interessante, nem o que é interessante, de ficar mandando, de não saber nem quem é você. Diz, pô, eu vou mandar isso pro Caio? É claro que eu não vou mandar isso para ele, assim como eu não vou mandar um monte de coisa para um monte de gente que eu sei que não faz parte do interesse. Mas a eleição qual é? Mistura no coração evangélico um ódio anti-Globo, que é um negócio que se instalou há muitos anos. O grupo fã do menino aí do Malafaia, que foi quem deflagrou esse primeiro e-mail, e o resto é burrice inercial, que vão mandando, e você apagando aquela porcaria o tempo todo. Agora, a propósito do que a gente estava conversando, por que fazem isso? Número 1, por alienação total. Não conhecem nada, de coisa nenhuma. O cara mal conhece o bairro do lado, quanto mais a Índia. A alienação é imensa. Número 2, o fato de que o país é a Índia. Porque se fosse nos Estados Unidos, ninguém ia tirar foto do Bronx. Não iriam. Se fosse um país considerado cristão... Eles iam tomar foto da Times Square. Não iriam tirar fotos do Bronx. Parece que não tem miséria na América até hoje. Né? Também tem essas eleições kármicas. A gente tem que mostrar que isso aqui é uma droga mesmo. Terceiro, tem o fato de que, como a maioria das pessoas não tem nada dentro de si mesmo, é uma oquidão absoluta, pasme, mas a novela é um conteúdo. É um conteúdo de conversa, de distração, de informação, de cultura. Você viu como o Tony Ramos está bem nesse papel? Eu nunca vi o Tony Ramos bom em papel nenhum, ele só faz papel de Tony Ramos.
Ele é um cara, ele é o mesmo cara, eu nunca vi, ele é o Tony Ele é um ótimo Ramos. ator de si mesmo. Esse que legal, mesmo, ele é só ele, cabeludão, não sei o que. A diferença é que rasparam o cabelo. Ele tá pelado, tá. Ficou melhor ou ficou pior pelado? Mas ele só faz papel de Tony Ramos. Lima Duarte só faz papel de Lima Duarte. Todo mundo desses que tem, quase todos só fazem papéis de si mesmo. Então, E o sotaque que eles arranjaram lá do Nordeste, que ficou muito engraçado, né? pra indiano falar. Pra Né? indiano falar. Aí você vê gente culta, chega a me dar tristeza. Outro dia numa mesa, lá no Rio, pessoas que supostamente são cultas, dando instruções aos incultos e aos incautos, baseados nas instruções que estão aprendendo sobre as castas na novela. Não é porque. Você vendo aquela pessoa falar com um cara sério, de esse é um idiota que nunca leu nada, não sabe de coisa alguma. Se eu fizer uma perguntinha sobre isso, ele se enrola todo. Deixa ele falar e ir até o fim, porque se eu interromper, a vergonha vai ser grande, porque a cultura dele é todinha da novela das 8. E ele fica sentindo que aprendeu alguma coisa, que internalizou. E o outro, com uma perplexidade de discípulo, dizendo, fala, mestre. Cara, é uma coisa impressionante. Mas então, deixa eu perguntar uma coisa, como pregador, você como pregador da palavra, né? Você já conseguiria distinguir rapidamente, assim, um coração de um jovem nos anos de 1920 em relação ao jovem de hoje? Um padrão de lá, um padrão de cá. Hoje é uma pessoa hiper submetida às tecnologias, a esse processo de emburrecimento midiático e tudo isso. Você já conseguiria perceber uma dificuldade maior desse cara crer a prejuízo dele mesmo? De qual dele? Esse atual. Dele crer? Para o bem dele mesmo. Pro bem dele, total. Porque Decorrente do processo. Em geral, hoje é mais fácil crer naquilo que não é um bem imediato para o indivíduo. Essa era midiática gerou tudo menos o abraço ao bem imediato. O que gera é o abraço no prazer imediato, não no bem imediato. Então, se não for prazer imediato, pode ter o bem que tiver, e esse bem que pode imediatamente entrar em mim, pode ter a durabilidade que tiver, ele vai ser trocado pelo prazer imediato. O homem de 1920, por exemplo, primeiro ele tinha, no geral, isso aqui ninguém caia no simplismo, mas no geral ele era um cara com muito mais caráter. A gente não pode negar o esfacelamento do caráter. Mais estável, né? Muito mais estável, paciente, muito mais sóbrio. Era uma pessoa que não vivia esse frisson desesperador de que o mundo está acabando, eu tenho que pegar todo mundo, eu tenho que sentir prazer, eu tenho que me arrepiar. Ao contrário, você via um dia depois do outro. Sobriedade era um troféu naquele tempo. Sabedoria era algo louvável. Prudência do falar era algo recomendável ainda. O velho era respeitado. E parando aí, onde você está falando, que está sua preocupação com o valor do testemunho, desse período é a época do compromisso baseado no fio do bigode, né? Arrancava e toma lá. Né? Agora, não tinha nada. Hoje em dia, se você perguntar para essa moçada o que aconteceu com a maioria deles hoje de manhã, eles não lembram. Não lembram. Não lembram. Você quer ver uma coisa? Eu era menino. Meu pai me apresentava a um amigo dele uma vez. Meu filho, esse aqui é o senhor Ludovic, meu amigo que mora na Alemanha. O senhor Ludovic poderia voltar 2 anos depois, eu iria dizer, como vai o senhor, doutor Ludovic? Se eu pegar a minha filha mais nova, eu já apresentei a ela, a mesma pessoa, umas 40 vezes ela não lembra. Não lembra por quê? Porque a sucessão de apagamentos, de dessignificações é tão intensa que não dá para ficar. As coberturas de imagens de pessoas, não dá nem para criar uma raizinha. As pessoas já chegam sendo lavadas. Para alguém ficar, tem que ser uma deliberação do amor, da escolha. Eu amo essa pessoa, ou ela me é visceralmente ligada pela genética, pelo sangue, pela história, pela imposição da vida, ou por uma escolha afetiva, então ela é para mim. Do contrário,
lava, alguém que passa lava. só. É alguém que passa uma sombrinha. Agora, Caio, a gente falando de memórias, você já pensou de que a maioria das pessoas que te ouviram ontem à noite, hoje é segunda-feira, Não lembram de nada. De mais nada. É uma das coisas que mais me cansa no site, é isso. aham, Você vê às vezes a mesma história sendo repetida 100 vezes e o cara vem e te pergunta de novo a mesma coisa. uhum. E tem uma outra questão também que parece da geração também. Eu não pergunto nada pra ninguém. Hã? Ainda bem que Deus te deu muita paciência. Eu peço graça, mas eu fico cansado. Eu imagino que sim. Pelo amor de Deus, eu não sou nenhum fenômeno de memória. Claro. Eu só sou, talvez, interessado. Não é a minha memória que é melhor do que a de ninguém. Talvez eu tenha Caio, discordo de interesses você. concentrados. Perdão, você tem uma memória privilegiada. Caio, você tem Mas, você meu irmão, a tem cabeça gente com a privilegiada. memória 10 vezes melhor do que a minha e que não guarda 1% do que eu guardo porque não tem a intenção. De guardar. A questão é Não essa. tem a seriedade com a relação real. A questão é essa. E a seriedade com a relação real é que te ajuda a marcar e introjetar aquilo com memória. Do contrário, você vê um cara com um software imenso que ele é capaz de te repetir com detalhes aquilo até 1 hora depois do evento. Mas não pergunte no dia seguinte que ele, rapaz, eu lembrei mesmo, ontem eu podia contar tudo, mas hoje não. Deletou. Não está Por quê? ecoando. Faltou o quê? Memória não, faltou significado. Isso. Boa parte do que a gente chama de grande memória ou boa memória, sem negar a grande memória e sem negar a pequena memória, mas boa parte do que faz alguém ter grande memória é ter interesse em significados. São significados que marcam. É a capacidade de recapitular a experiência toda para você. E também é a falta do contador de histórias. Aham. A minha memória também é muito boa porque eu tive um grande contador de histórias na minha vida, que é o meu pai, outro que é a minha mãe, e porque eu sou um contador de história para os meus filhos, para os meus netos e para todo mundo. Cada vez que a mesma história é repetida perante as mesmas testemunhas, ela se fixa tanto em você, quanto nas testemunhas, quanto ela sofre também a chance da correção e da exatidão. É por isso que os evangelhos são 3 sinóticos. Os que fizeram essa escolha de pegar Mateus, Marcos e Lucas, colocar juntos aqui aparentemente repetindo a mesma história, para mim fizeram um dos exercícios de coerência científica, histórica e testemunhal dos mais perfeitos que já se fez. Porque são essas pequenas diferenças dos sinóticos, de Mateus em relação a Marcos, Marcos em relação a Mateus e Lucas e entre eles, é o que gera o composer. Dos olhares distintos, onde você diz que todos eles estão vendo o mesmo globo. A diferença é que de onde o Jack está, dá para ver algo que daqui não dá para ver. Mas de onde eu estou, dá para ver coisas que o Jack não consegue ver e vice-versa. É do meu testemunho e de cada um de nós que se faz o composer, que se vê esse globo por inteiro, inclusive João, que não olha aqui de volta da mesa. João é um observador olhando de cima. Então, essa junção testemunhal faz um composer maravilhoso. Foi assim que a humanidade andou a vida inteira. Por isso que era pelo testemunho de 2 ou 3. Vamos ouvir um, ouvir outro, a gente chega a um consenso. Que não precisa ter detalhes, e nem se precisa dizer que o primeiro está mentindo, porque Marcos diz que só tinha um gadareno e Mateus, que escreveu baseado em Marcos, diz que houve 2. O suicídio de Judas, por exemplo. Que está lá em Lucas ou em Mateus. Né? Porque houve uma omissão aqui, não significa que aquilo não houve. Como se nós fôssemos sair daqui, você vai para casa com a Rosane, você vai encontrar a Nath, eu vou encontrar a Adriana, o Jack, por enquanto, eu não sei se vai encontrar alguém. Né? Com certeza, não sei se quer revelar o nome. No entanto, se perguntarem como é que foi o programa de hoje à tarde, eu iria dizer o que para mim foi importante. Você também, o Habib também, o Jack também. Agora, se puserem as 3 ou 4 companheiras para assistirem o programa e depois pedirem para que cada uma delas conte para sua melhor amiga,
O que vai chegar lá, o programa é real e objetivo, está gravado, inquestionavelmente o mesmo. Ao vivo. As impressões de significado é que farão as eleições das memórias a serem narradas. De sorte que alguém vai dizer, o programa foi sobre OVNIs, e o outro não. O programa não foi sobre OVNI, o programa foi sobre crer no testemunho de alguém. E alguém ainda pode dizer assim, mais o seguinte, o programa foi sobre o fato de que o Caio está de saco cheio com esses caras que andam negando tudo e que não respeitam mais nem o testemunho humano, e disse que se não se puder mais levar o testemunho humano a sério em lugar nenhum, é melhor jogar a Bíblia porque ela é toda feita de testemunho humano. Homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Pode ser que seja essa a visão de alguém, né? Pode ter também um terceiro carinha lá que diz o seguinte, pô, aqui perderam 1h30 falando lá umas subjetividades que eu não estou nem aí. A gente nem vê passar. Não sei nem por que gastaram aquele tempo todo. Podiam estar discutindo uma outra coisa. O que, por exemplo? Melhor que isso? Tem. Que isso? Melhor do que isso vai ser a conversa de amanhã. Com certeza, Melhor do que isso é de amanhã. Isso é bom você falar sobre isso e a gente deixar claro aos desavisados e aos que ainda não caíram a ficha, que estão nos acompanhando, porque no final das contas o nosso tema aqui é o ser humano, é voltado para o ser humano. Eu estou falando isso porque, vez por outra, eu vejo alguém tecendo algum comentário. Vem cá, mas não mudou muito de assunto, não? Do tema? Não fugiu do tema, não? Bom, para quem perguntar isso, você faça uma pergunta a mim, essa pessoa, você mandou uma pergunta pertinente sobre o tema? Porque quem não faz pergunta não tem tema. É simples assim. Ainda mais quando eu aviso. Se não perguntarem dentro de tanto tempo, eu vou tratar o que me interessar, tá dito, meu mano. Quem está querendo outra coisa, entra e faça. É simples como fazer. Terminou o nosso tema, infelizmente. Terminou, infelizmente. A gente vai ter que parar por aqui. E eu queria que nós orássemos, Amém. pedindo a Deus que nos desse aquela síntese que Jesus disse que é fundamental que se tenha, que se seja simples como as pombas e prudentes como as serpentes. É muito difícil ser prudente na serpente. Não é não. O difícil mesmo é as duas coisas juntas. Porque prudente como a serpente é uma facilidade. Quase todo bandido esperto que eu conheço é prudente como a serpente. Em Bangu 1 todo mundo era PhD. E ser prudente como uma serpente. O difícil é ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Esse é que é o milagre. Que é você poder olhar e não sair julgando. E não sair transferindo, nem atribuindo, nem emburrecendo, nem enlouquecendo, nem tornando o outro histérico, nem descrendo. Dá uma chance. Ao mesmo tempo em que você não é um crédulo, tolo, bobo, entusiasmado, eufórico com novidades. Ao contrário. Você está aberto para ouvir tudo, para ponderar tudo, para reter o que é bom. Sensato o suficiente para não emitir uma opinião não pensada, refletida, calmo o suficiente para, expondo-a, relativizá-la, dizendo é minha opinião, ou talvez possa ser, ou eu tenho impressão de que seja, é apenas uma convicção que eu montei, não necessariamente é o que é. Essas cautelas todas têm que ser colocadas diante dos outros. Então, a meu ver, essa é a oração, é para encontrar esse equilíbrio, esse discernimento, sobretudo aquela coragem que faz a gente não ter medo de abrir as coisas. Tem gente tola ainda na fé e muito infantil que tem que ser protegida até mesmo. É gente que ainda tem tanto uma mentalidadezinha de rebanho, tem tão pouco conteúdo, que exposta a qualquer coisa diferente, ela embarca. Me dá mais 5 minutos aí, tá bom, querido Tiago, que eu termino aqui. Como uma menina que me escreveu hoje de manhã, me deu pena dela, eu não estava com tempo para responder a carta dela, uma carta meio muito longa, quase 5 páginas, eu acho. É difícil responder uma carta assim.
Mas o tema dela é o seguinte, ela deve ter entrado na internet, leu aí esses bilhões de sites esotéricos, científicos esotéricos, que questionam a historicidade de Jesus. Aí vem fazendo aquela viagem boba, antiga, velha, que eu conheço antes de eu me converter, eu já conhecia essa viagem. Que aí vem, associa Jesus com o mito de Horus, Cibele, vai para o Antigo Egito, isso, aquilo. Aí também são figuras que ressuscitaram dos mortos, ou que morreram, ou que foram ao mundo do Hades e saíram de lá. Então, essa conjunção de mitos universais, ajuntados, a conclusão do cara é: Jesus nunca existiu. Porque ele nunca construiu nada, não tem pedra. Herodes o Grande existiu, todo mundo existiu, Flávio Joséfos existiu, qualquer outro existiu. Jesus não construiu nada, não botou nada em lugar nenhum. Não há evidências. Não há evidências. Só tem bilhões de pessoas doidas por ele há 2000 anos, mas isso não vale nada. Então não existiu. Foi uma construção dos primeiros apóstolos, juntando esses mitos gregos, egípcios e mesopotâmicos, formando essa síntese que enlouqueceu a eles que inventaram a isto e mais o mundo inteiro esse tempo todo. Para o bem, né? Então, você veja como a falta de sobriedade graça de um modo tão extraordinário e a inconsistência da fé das pessoas é algo tão dramaticamente pueril e frágil, que é uma entradinha ali, uma construçãozinha aí, 20 anos de chamada fé evangélica ficam sacudidas. Foi pela evidência do que foi apresentado? Hoje não, a ela. É pelo que nunca entrou nela. É pela superficialidade de tudo que está dentro dela. Comecei a falar do amor de Deus para mim. Fala no microfone. Comecei a falar do amor de Deus para uma pessoa vez. E ela pediu para mim, para, senão eu vou perder minha fé. Mandou parar. Senão eu ia perder a fé. Se fosse falar da grandeza do amor dele, tinha que ser só limitado àquilo que ele aprendeu nas cartilhinhas. Então, vamos orar e pedir ao Senhor que nos dote, que nos dê graça e que nos faça pessoas simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Senhor Jesus, nós pedimos que Tu nos esclareças, que Tu nos ilumines, que Tu coloques um espigão profundo de fé em nós. Amém. E que Tu nos prepares para as grandes assombrações que estão por vir. Como Jesus disse, que haveria sinais no céu e que haveria perplexidades de toda sorte, de todos os tipos. E nós estamos entrando nessa era das perplexidades que crescerão a um vulto assustador em alguns anos. Por isso eu quero pedir que Tu prepares a resistência de fé, de consciência, de segurança, no amor de Jesus, no coração de cada um de nós. Amém. E no coração de cada um daquele que, crendo, crê e acolhe. Amém. E acolhe com seriedade, sem achar que nós estamos brincando de especulações. Amém. Porque ninguém aqui tem tempo para isso. Pelo amor do Teu nome, faz a Tua palavra queimar como fogo o coração de todo aquele que a ela se abra ou a deseje sinceramente. E muito obrigado pelo significado singelo desses nossos encontros. Amém. Pelo que ele significa hoje e pelo que ele já significa em conteúdo para os anos e anos por vir. Amém. Porque eu tenho convicção em Ti de que nas próximas décadas, ainda que nós parássemos de produzir este programa hoje, o que já foi tratado aqui vai aumentar em significação. Amém. Vai aumentar em importância à medida em que tudo isso for crescendo à nossa volta e as pessoas forem sendo forçadas a pensar nos fatos inexcusáveis que existem à nossa volta. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, amigos queridos. Até amanhã, né? Beijão para todos vocês. Tchau, tchau. Bye, bye. Bye, tchau.
Até amanhã.